Olá, amigo de comunidade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Esse bate-papo é muito especial porque estamos aqui com o seminarista Rodrigo Barcelos. É uma alegria, estar com vocês aqui na paróquia São Francisco nesse ano de 2021, para juntos, em unidade, batalharmos a serviço do Reino. E a campanha, então, da Fraternidade deste ano, ela é ecumênica, ou seja, ela é em parceria com outras igrejas cristãs que formam o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Como você disse também, ela é a quinta edição e geralmente ela acontece de 4, 5 anos. É uma união dessas igrejas cristãs, de algumas igrejas cristãs, que se unem para juntas em unidade ainda mais contribuir com o Evangelho, ainda mais pregar a palavra, levar a palavra de Cristo aos nossos irmãos que tanto precisam ouvir esta palavra. E a campanha ela tem como tema, o tema escolhido foi fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E já aqui no tema, nós temos 3 palavras que são fundamentais para a nossa vida, para a nossa caminhada enquanto cristãos, para a nossa vida, para a nossa vivência no mundo. Fraternidade, ou seja, precisamos ser fraternos uns com os outros. E para sermos fraternos uns com os outros, nós entramos na segunda palavra, que é diálogo. É preciso se abrir ao diálogo, é preciso conversar, é preciso falar, é preciso ouvir, para que possamos ter um bom diálogo e esse diálogo possa contribuir com a nossa vivência. A outra é compromisso. Nós precisamos viver o nosso compromisso de batizados. Nós precisamos viver o nosso compromisso nas nossas comunidades. Nós precisamos viver o compromisso com o Evangelho. Em especial, essa campanha nos impulsiona a termos um compromisso uns com os outros. Abrir-se ao compromisso uns com os outros é também abrir-se ao diálogo. E se nós juntarmos tudo isso, nós vamos viver o amor, que é a última palavra desse tema. Viver o amor. É preciso também que possamos claramente, com tranquilidade, abrindo o nosso coração a Deus, abrindo o nosso coração a Jesus, para que possamos viver o amor. E o lema da campanha deste ano, foi retirado da carta aos Efésios, do capítulo 2, versículo 14. E lá fala assim para nós: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se uma unidade. Se nós queremos viver a paz, nós temos que ter o próprio Cristo em nossas vidas. Cristo é a pessoa, é o homem, é o Deus que vai conseguir trazer a unidade ao mundo. Diante de tantas coisas que acontecem, diante de tantos fatos que acaba dividindo o mundo, é preciso ter o olhar fixo em Cristo para que possamos viver essa unidade. Tudo o que é dividido, o próprio Cristo é capaz de unir. Nós estamos a cada dia presenciando um mundo cada vez mais egoísta. E isso acaba influenciando em cada um de nós. Às vezes nós pensamos em nós mesmos e acabamos esquecendo uns dos outros. E um mundo cada vez mais intolerante. E a campanha da fraternidade ela vem nos ajudar a ir ao contrário disso, a termos uma unidade, de termos esse encontro com o outro. A campanha é uma luz nesse tempo quaresmal, para que possamos realmente viver esse diálogo. E nós somos convidados a abrir esse diálogo com os nossos irmãos, professam
outros ritos, que apontam outros caminhos, mas é preciso diálogo, é preciso derrubar tantos muros que atrapalham a nossa vivência, atrapalham a nossa caminhada enquanto cristãos. E um ponto fundamental que está, é claro, juntamente com o diálogo, é o respeito. Nós temos outras religiões, nós temos outras crenças, é preciso ter esse respeito uns para com os outros. E o diálogo é fundamental, porque no diálogo nós compreendemos o que o outro professa. No diálogo nós compreendemos aquilo que o outro quer, no respeito àquilo que o outro fala. Então, para nós hoje, falta muito do diálogo. E às vezes falta o diálogo até dentro das nossas casas, dentro das nossas comunidades. E é preciso que possamos ir ao contrário de tudo isso e viver o diálogo. O diálogo é esse contato, esse olhar nos olhos, essa profundeza de ouvir, de falar, de se expressar. Tudo isso fazendo parte do diálogo nos conduz então a vivermos e lutarmos para que também o mundo possa mudar. O diálogo ele pode mudar a nossa vivência enquanto cidade, enquanto bairro, enquanto rua e até mesmo, como eu disse, dentro das nossas casas. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro que o Papa Francisco escreveu, que também, além do texto básico, faz parte da leitura fundamental para a campanha da fraternidade. É muito interessante porque o 6º capítulo da Fratelli Tutti do Papa, que foi lançado no ano passado, o 6º capítulo ele fala sobre essa questão do diálogo, né? O Papa, na sua sabedoria, na sua vivência, ele aponta o diálogo como aquele que pode mudar e quebrar tantas barreiras no mundo. E logo no comecinho do 6º capítulo, o Papa aponta algumas ações que nós devemos ter para que possamos verdadeiramente nos abrir ao diálogo. Ele aponta que é preciso aproximar-se, expressar-se, ouvir, olhar, conhecer, esforçar-se e entender. Eu acho que isso não é só para o diálogo, é pela nossa vida no dia a dia, né? Diante das tantas coisas que acontecem na nossa caminhada, de tantos encontros que nós temos durante a nossa vida, essas palavras são fundamentais, porque às vezes nós não nos aproximamos verdadeiramente das pessoas, e é preciso esse aproximar-se com amor, aproximar-se com cuidado. E o expressar-se também, às vezes falta muito a cada um de nós, né? Eu acho que um ponto fundamental é a questão do conhecimento. Para que nós possamos nos expressar, precisamos ter um bom conhecimento. É preciso expressar-se e defender a igreja. É preciso expressar-se e falar de Deus. É preciso expressar-se e talvez falar um por favor, um agradecer, falar um obrigado. E o ouvir também é fundamental. Diante de tantas coisas que acabam bloqueando as pessoas, de tantas coisas que acabam dificultando a vida no dia a dia, é preciso sempre estar atento à vida do outro e abrir os ouvidos e ouvir. O olhar nos olhos também, para que possamos compreender e entender a expressão dos outros, porque às vezes o olhar fala. E é necessário então olhar nos olhos para que possamos também compreender, conhecer, nos esforçar, para que possamos entender aquilo que acontece nas nossas vidas. O Papa também fala que essa questão do se abrir e do diálogo, ele é preciso ser respeitoso, para que possamos juntos alcançar o bem comum e ir além. A falta de diálogo é um egoísmo, e o egoísmo gera a falta de preocupação com o bem comum.
Segundo o Papa, ele continuando o sexto capítulo, ele fala da questão do abrir-se, que é fundamental para o diálogo. O abrir-se está relacionado também com o respeito, para que possamos viver e alcançar juntos o bem comum, ir além. A falta do diálogo, como o Papa aponta, ela gera o egoísmo, e o egoísmo gera a falta de preocupação com o bem comum. E o Papa sempre insiste em suas falas a respeito dessa preocupação com o bem comum. E o maior exemplo é o documento que ele escreve da Laudato Si, que vem falar dessa preocupação que nós devemos ter com o nosso maior bem comum, que é o mundo. Uma preocupação que deve ser de todos. A falta, então, do diálogo gera o afastamento do bem comum. E o bem comum é usado por todos. Se nós pensamos e respeitamos e buscamos viver o bem comum, nós estamos nos preocupando e buscando viver com todos. Outro ponto que o Papa já fala lá no final do sexto capítulo, ele fala a nós e nos leva a refletir sobre o reconhecimento do outro, porque lá o Papa aponta que todos somos imagem e semelhança de Deus, nossos irmãos e irmãs, e compreender uns aos outros é buscar compreender as diferenças de cada um. Nós somos diferentes, mas nós devemos sempre viver na diversidade, mas buscando sempre a unidade. Cada um tem os seus dons, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de viver, mas unidos somos capazes então de viver e compreender ainda mais o diálogo, como fonte de mudanças para a nossa vida e para a nossa caminhada. E é isso que a campanha da fraternidade vai nos fazer refletir nesse tempo quaresmal. Nós temos 40 dias para podermos viver ainda mais o diálogo. Somos convidados pela campanha da fraternidade, nesse tempo quaresmal, a buscar viver o diálogo de uma forma ainda mais autêntica, de uma forma ainda mais verdadeira, de uma forma que possamos, pelas nossas atitudes, pelo nosso testemunho, viver verdadeiramente o diálogo. E é interessante que o texto base, a campanha no geral, ela usa algumas leituras. E uma que me chamou muita atenção, que fazendo relação, é claro, com esse tema que nós estamos vivendo do diálogo, é da passagem de Lucas 24, 13 a 35, que fala sobre o encontro de Jesus com 2 discípulos, ou seja, a passagem que conhecemos como o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. 2 discípulos que, mesmo vivendo a experiência da morte e ressurreição de Jesus, não compreenderam a realidade. Jesus, então, em um processo de diálogo com os 2, Jesus se aproxima, participa da conversa e ajuda a esclarecer os acontecimentos à luz da Sagrada Escritura. Jesus se aproximou dos 2 discípulos. Mesmo os 2 vivendo tantas realidades, eles não conseguiam compreender aquilo que estava acontecendo naquele momento. E quantos de nossos irmãos também às vezes estão perdidos, e nós também somos convidados a fazer como Jesus, nos aproximar, abrirmos diante de tantas coisas que acontecem com os nossos irmãos, nos abrirmos ao diálogo. Jesus participa da ceia com eles. No partir o pão, eles reconhecem Jesus. Jesus naquele momento se revela. Ou seja, nós também, ao nos alimentarmos da Eucaristia na ceia, somos convidados a partir em missão. Vejam que no partir, no gesto de Jesus, eles reconheceram a Cristo. Nós devemos reconhecer Cristo na Eucaristia. Nós devemos buscar ter
esse encontro com o próprio Cristo. E os 2 discípulos, depois que tiveram o encontro com o próprio Cristo, depois que Cristo se abriu ao diálogo com eles, eles voltaram em missão. Precisamos voltar à casa do Pai, precisamos voltar aos braços de Deus, para que possamos depois sair pelas portas das nossas igrejas e ir em missão. Os 2 discípulos voltaram a Jerusalém e a partir daquele momento abriram um diálogo com os outros discípulos, partiram em missão. A missão de cada um de nós também é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho também é dialogar, é ir ao encontro. É necessário sempre na nossa missão ir além, buscar construirmos pontes e viver a fraternidade sempre com um compromisso de amor. Ok, pessoal, chegamos ao fim e mais uma vez queremos agradecer a presença do seminarista Rodrigo Barcelos, pelas explicações, por esse bate-papo sobre a campanha muito importante para a nossa comunidade. E para encerrar esse momento, a gente podia concluir com a oração da campanha da fraternidade, não é? Vamos lá? Essa oração ela vai acompanhar as nossas celebrações nesse tempo de Quaresma, e ela aponta que nós devemos ser, num trecho dela, que nós devemos ser sensíveis e disponíveis. E é isso que o diálogo propõe para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Então vamos rezar juntos essa oração. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferenças e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Amém. Vamos ouvir, vamos cantar o hino da campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano, letra de Frei Teles Ramon e música de Adenor Leonardo Terra. Contém uma letra rica e simbólica, em cada estrofe nos faz um convite: venham todos. Venham todos vocês, venham todos, reunidos um só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados a mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados a mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhando com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho Emaús.
Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, e a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha do dom, na esperança e na fé que torna serviço. Na partilha do dom da esperança e na fé que torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz.